Olá, amigos do agronegócio. Você já sabe que a nova Volkswagen Amarok é a nossa parceira aqui do Agro 360. A nova Amarok V6 tem 5 anos de garantia. Essa é bruta de verdade, com a tração 4Motion que garante estabilidade e segurança em todos os terrenos. A maior capacidade de carga útil da categoria, sem falar no espetáculo das novas grades frontais e faróis em LED. Mas a Volks não parou por aí. A Amarok V6 tem o motor turbo diesel mais potente da categoria. São 258 cavalos com a função Overboost, que atinge até 272 cavalos. É potência demais. Não dorme no ponto, hein? Passa numa concessionária Volkswagen, faça um test drive na picape carregada de força bruta. Eu garanto que você vai se impressionar, assim como eu estou me impressionando. Se você busca maximizar o desempenho e a saúde dos seus cavalos, conheça o Mega Energy. Esse suplemento energético é uma combinação exclusiva de óleo de soja, arroz, linhaça e peixes, enriquecido com vitamina E. Ele promove benefícios incríveis, como o aumento da resistência física, melhora na recuperação muscular e proteção antioxidante ideal para cavalos atletas, para potros em crescimento, garanhões em estação de monta e éguas em reprodução. Com o Mega Energy, você oferece ao seu cavalo o que há de melhor em nutrição para um desempenho superior. Não perca essa oportunidade de potencializar os resultados do seu time. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Que o agro move o Brasil, todo mundo já sabe. Mas quem move o agro? Só mesmo um gigante para cumprir esse papel. Volkswagen Meteor, que pode chamar também de Meteor da Paixão. É potência, estabilidade e conforto. O Meteor garante a melhor média de consumo de combustível, completo em tudo que um extra pesado precisa ter. Eficiência e economia numa máquina só. Resultado na estrada e também no seu bolso. Esse gigante que conquistou o coração dos caminhoneiros com as novas opções de série ainda conta com um plano de manutenção pensado sob medida para cada tipo de uso. Se eu ficar aqui falando todas as vantagens, eu vou demorar mais que 2 safras para terminar. Não se esqueça, você que move esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. Confira as condições especiais em maio ou vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você vai fazer um ótimo negócio, eu tenho certeza disso. A Agro 360 está no ar com você. Estamos aqui no Canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Hoje vamos falar sobre lavoura, mas principalmente sobre irrigação. Está aqui comigo o Guilherme Sávio, um produtor rural, veterinário por formação. Veterinário por formação, mas hoje produtor rural por profissão. Por profissão. Isso. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Rafa. Rafa, eu quero começar agradecendo em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade. Amém. Que creio que foi um presente que ele me deu poder estar aqui com vocês. Que isso, prazer é Principalmente aqui no Agro 360, que é, sem dúvida, uma referência. Eu acho incrível o trabalho que vocês fazem. Para mim, com certeza, eu me sinto privilegiado. É uma honra poder estar aqui com vocês. Que isso, prazer é nosso tê-lo aqui. Eu sei que você tem uma produção agrícola bem diversificada, né? Sim. Você tem, sim. E a irrigação é algo que a gente vai falar depois mais disso no final, mas você profissionalizou nessa questão aí, né? Sim, eu decidi profissionalizar essa questão. Vem de família? Vem da questão de pai para filho? Sim, vou contar um trechinho. Claro. E não é de pai para filho. Fique à vontade que a casa é sua. Vou contar para você um trechinho de como tudo isso começou. Meu pai foi nascido e criado na roça, na fazenda. Meu pai foi nascido e criado e ficou até a adolescência. Isso na cidade de vocês, Paracatu ou não? E no Carmo do Paranaíba, uma cidade do interior de Minas. Interior de Minas. É ali próximo. Carmo? Próximo do Triângulo Mineiro. É próximo ao Uberaba. Como é que chama? Carmo do Paranaíba. Carmo do Paranaíba. Isso, fica na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Não conheço essa cidade. É uma região assim muito cafeeira, é extremamente desenvolvida no café, é muito próspera para isso. E meu avô nasceu na roça e meu pai também, vou focar um pouco mais na história do meu pai. Fique à vontade. Meu pai foi nascido e criado na roça, sempre teve um grande sonho de ser médico. Meu pai gostaria de ser médico. Creio eu que da onde veio isso? Das dificuldades que a gente enfrentava no campo naquela época. Era doído, né? Era doído demais, a gente sempre veio de uma família muito pobre. Meu pai, meu avô, sempre a gente foi muito pobre, muito pobre. Hoje, na fazenda, as coisas são bem mais fáceis, mas não são tão fáceis. Agora, naquela época, você imagina, a gente já não tinha acesso. Né? A gente já não tinha estradas, o que dirá, por exemplo, igual eu vejo vocês falando da Volkswagen, da Amarok, o que dirá uma Amarok naquela época para andar. Hoje você vai na fazenda, você busca uma peça rapidinho, leva. Mas você não tinha acesso, não tinha energia na maioria das fazendas. Então era tudo no querosene, né, na lamparina. Então se não tinha energia,
Não tinha ar-condicionado, não tinha Starlink, entendeu? Não tinha ventilador, não tinha nada. ventilador, não tinha geladeira. Então como que você guardava comida? Comia frango e porco, matava no dia, e carne de boi, você comia ali, juntava os vizinhos, matava, fazia uma carne de sol, comia Mas carne de boi. você não viveu essa época? Ou Não, viveu um pouquinho? eu não vivi essa Isso é época, mais do não. seu pai, né? Essa época foi a infância do meu pai. Uhum. E o meu pai, como o meu avô, você conhece catireiro? Você já ouviu falando de catireiro? Catireiro é o comerciante que a gente vê na rua aqui. É o cara que compra e vende, compra caro, vende barato, compra barato e Faz vende a gambira. Faz a gambira. Meu avô era da gambira. Então meu avô sempre ficou fora fazendo negócio. E morava nessas fazendinhas alugadas, fazendinha arrendada. Arrendava a fazendinha, tocava roça à meia e era arrendada. A gente não tinha terra, não tinha nada. E o meu pai ficava para ajudar a minha avó nesse trabalho. Então era tudo muito sofrido. E ele desejava melhorar de vida e sempre quis ser médico. Ele foi mudou para a cidade para estudar ali com seus 14 anos, saiu da fazenda, foi para estudar com esse sonho de ser médico. Conseguiu chegar lá, mas a paixão sempre estava dentro dele, pelo campo, porque ele viveu aquilo. Ele apartava vaca, ajudava a tirar leite, minha avó fazia biscoito, ele vendia nas comunidades. Então ele foi criado naquilo, a vida dele foi aquilo, montando cavalo, mas médico. Quando ele começou a medicina, quando ele se formou, todo pouquinho de dinheiro que ele conseguia, ele investia em gado, em bezerro. Veio para a cidade, trabalhou e foi investindo em gado, pecuária, bezerro, e arrendando terra, colocando em terras alugadas. E nisso ele foi construindo o seu rebanho. Ele ficava na cidade, trabalhando na medicina, e meu avô, que já era do negócio, cuidava para ele nessas terrinhas arrendadas. Nesse inteirinho de tempo, o meu pai, como ele é médico, sempre trabalhava muito a semana toda. Então o meu lazer, nossos finais de semana, nossos feriados, tudo era em torno de ir para a roça mexer com gado. Então eu já fui criado na cidade, fui nascido na cidade, era da cidade, mas o meu lazer e tudo que eu fazia era voltado para o campo. Meu pai estava trabalhando, né? Um feriado que deu, uma folga, final de semana, sempre. Férias, 100% do final de semana, era em terra alugada, terra arrendada, terra dos outros. A gente arrendava, né? Mas 100% do meu lazer e das minhas memórias afetivas que eu criei com a minha família, vamos assim dizer, foi na roça mexendo com gado. Meu pai pegava nós e falava, bora para a roça, vamos cuidar do gado, vamos vacinar, vamos marcar, vamos vender, vamos comprar, vamos num leilão, vamos mexer. Então, eu, sendo da cidade, vivia essa mexida aí nos finais de semana pela paixão do meu pai. E foi nisso... Principalmente pelo gado, nem tanto na lavoura nesse momento. 100% gado. 100% só gado. O negócio do meu pai era assim, como a gente era muito pobre e começou do nada, eu acho que até essa é uma história de... um exemplo de uma maneira de como você consegue começar do nada e atingir seu grande sonho. Que ele começou do nada, pobre, sem nada, e queria ser fazendeiro, ter a fazenda e tudo. E ele começou pequeno, comprando bezerrinho e colocando em arrendamento. E nesse inteirinho de tempo eu demonstrei a ele a minha vontade de trabalhar com isso, porque todos os meus irmãos são médicos. Meu pai é médico, todos os meus irmãos são médicos, deve ter uns 15 primos. 10, 11 são médicos. É mesmo? Médico. E eu decidi que gostaria de fazer o caminho inverso. Falou, vocês vieram do campo para a cidade, agora eu gostaria de voltar para o campo. Você não deixa de ser um médico, mas é um Não deixa de ser um médico. Mas é veterinário. Mas é um médico veterinário. Nessa trajetória, dessas memórias afetivas que eu criei com a minha família, eu tomei muito gosto por isso. Tomei muito gosto pela pecuária, pelo gado, pela vida no campo. Então eu cheguei pro meu pai até então só tinha os arrendamentos e o gado. Só que ele conseguiu juntar uma quantidade expressiva de gado, porque quem começa devagar e é constante acaba chegando longe. Então quando eu estava próximo de eu ir para a faculdade, falei, ó, pai, eu gosto disso, vou querer mexer e tal. Ele já tinha um gadão. Aí o que ele fez? Ele vendeu o gado e comprou uma terra lá onde eu estou hoje, que é a cidade de Paracatu. Então foi aí que Paracatu, Minas Gerais, no noroeste de Minas, que foi onde ele conseguiu adquirir sua primeira terra. O gado foi tudo. O gado foi tudo. Não não sobrou nada para comprar fazenda. Aí comprou a fazenda, não tinha uma cabeça lá dentro. Comprou a fazenda, não tinha um pouquinho de gado só que sobrou, mas era pouquinho, sabe? E daí começa... E aí começa uma nova história, né? Agora na terra dele. Mas você entrando pra pecuária, continuando na pecuária? Na pecuária. Começa de novo, comprando de pouquinho. Isso. Toda a vivência que eu sempre tive foi nessa questão da pecuária. O que eu vi meus avós fazerem, meu pai fazer, foi essa questão da recria, da engorda, de gado. Então o que eu cresci com aquilo na cabeça. Na minha cabeça só existia aquilo. Na época eu não parava para pensar na possibilidade de outras coisas, pensar em outras coisas. Então o que eu tinha de vivência era nesta área. Mas aí eu fui para Uberaba para estudar pensando na pecuária de corte. Pensando em pecuária de corte, queria fazer... Só pecuária de corte. E aonde surgiu, mas como você foi parar nisso? Aonde eu entrei nisso? Quando meu pai comprou a fazenda, ele comprou em Paracatu.
Minas Gerais. Fica ali no... Fica o quê? Uns 200 de Brasília? Fica 200 de Brasília. É, por ali. Fica no noroeste de Minas. Aham. Na região do noroeste de Minas. E Paracatu é uma referência nacional em agricultura irrigação. Paracatu hoje deve ter tipo mais de 80 mil hectares irrigados, só no município Caramba. de Paracatu. Hoje o município da Bahia até ultrapassou, mas para Paracatu foi por muito e muito tempo o município com maior área irrigada da América Latina. Caramba, não sabia E se você juntar com Cristalina e Unai, que são cidades que estão ali a um raio de 100 quilômetros, Cristalina deve ter mais 60 mil hectares irrigados e Unai deve mais 70 mil hectares. Então, se você juntar esse polo agrícola, dá mais de 210 mil hectares irrigados ali naquela região. Então, assim, na minha opinião, tudo que tem de bom e de melhor e de tecnologia e avanço em agricultura está em Paracatu. Por que se deu essa força na agricultura irrigada naquela região? Olha, Pelos Rafa, recursos hídricos mesmo? eu acredito, o primeiro fator é o recurso hídrico abundante, né, que é pré-requisito para um projeto de irrigação, é que você... Lógico que a água ela é construível, né? Num país como o nosso, Brasil, você consegue construir a água. De que forma? Você tem um corguinho que passa no fundo da sua casa, se ele tem uma boa vazão, você pode fazer uma barragem, você faz uma represa, então um corguinho vira um espelho d'água enorme, dependendo da vazão. Você pode fazer poço artesiano, é uma maneira de você produzir água. Mas Paracatu é favorecido por causa do grande recurso hídrico abundante, sabe? Tem muitos rios e córregos e veredas, nascentes, e é uma área propícia para poço artesiano. Tem um aquífero que passa ali próximo a Paracatu, que você tem muita água de poço. Então, creio eu que foi da abundância de água, sim. O Unai é uma referência na produção de feijão, né? O Unai é uma referência na produção de feijão e Paracatu também. Paracatu também está no feijão. É páreo. Grande maioria, tudo irrigado. Tudo irrigado. 99% é irrigado. O que eu creio que é o interessante ali de Paracatu é um detalhe muito interessante do porquê que nós chegamos à agricultura. No Brasil, existe uma característica que a gente sabe que o Brasil, de modo geral, tirando algumas regiões específicas, o Brasil ele é bom de chuva. Chove bem. Tem as oscilações, né? E somos conhecidos como celeiro do mundo, é um local bom de chuva. A maioria das regiões aí, você fala, chove 1.200 milímetros por ano, 1.300, lógico que tem. Por exemplo, no Mato Grosso, no Pará deve chover bem mais. Mas se você pegar lugares igual norte de Minas, noroeste, alguns lugares do Goiás ali na Bahia, você vê a estação chuvosa, é legal, 1.200, 1.300 milímetros. Mas onde está o grande gargalo? São muito desuniformes as chuvas. Entende? Às vezes chove bem, no final do período, chove bem. Você olha e fala, não, foi bom de chuva. Mas existem veranicos, que é o que a gente chama de veranicos, é o seguinte, é um grande período de estiagem no meio da safra. Então você tem a safra ali e tem uma estiagem no meio da safra. Aí você pega um milho enchendo grão, um feijão florando, uma soja enchendo grão também. Nesse período de tempo, se você tiver um estresse hídrico, uma escassez hídrica, você perde a lavoura toda. Entendeu? E a agricultura entra nisso. Você faz chover. Tá, mas aí, só voltando um pouquinho na tua história, você quando comprou a fazenda, vocês foram para pecuária, como nós dissemos aqui, devagarzinho, retomando. Sim. Você não estava pensando na agricultura ainda? Nada, não pensava em agricultura. Só gado. Só gado. Mas a fazenda, antes de vocês comprarem, ela era produtora do quê? A fazenda, ela tinha sido destocada, que a gente fala que é desmatada e limpado, e estava formada em pastagem. A fazenda era toda formada em pasto. Pastagem. Já tinha... Para pecuária mesmo. Para pecuária. Inclusive, a gente, quando meu pai comprou a fazenda, tinha umas vacas de cria. Então, ele comprou a fazenda e comprou as vacas do rapaz. Então, era fazenda de gado. Fazenda específica de gado. Certo. E aí, como é que foi essa virada de chave da pecuária para agricultura? Cara, ou você leva os dois juntos? Hoje, eu levo os dois juntos. Levo mais a agricultura do que a pecuária, mas hoje eu levo. Mas, inicialmente, essa virada de chave se deu pelo seguinte. Eu, quando me formei em veterinário Uberaba, mudei para Paracatu, para morar lá. E a gente começando a mexer com gado, eu sempre só pensava em gado. E eu comecei a morar em Paracatu e eu comecei a fazer várias amizades, amigos e conhecidos. E conheci muita gente, fiz muitas amizades com agricultores. Fiquei amigo de um, fiquei amigo de outro, fiquei amigo... Fui fazendo amizades. Então, nesse procedimento de fazer amizade, a gente vai conversando. Sobre o negócio, como é que tá o gado e tal. Então, ali em Paracatu, eu tive esse primeiro contato com a agricultura irrigada. O que é, como funciona, quanto dá, quanto investe, o que precisa, o que não precisa. Então, essa virada de chave veio quando eu mudei para Paracatu. Que ali, realmente, meu pai conseguiu comprar aquela terra ali, e ali era um polo fortíssimo disso. Cara, mas aí você pega um menino formado em 22 anos. 22, formado em veterinária. Veterinária.
E cai pra dentro da agricultura. Cai para dentro da agricultura. Porque eu só tinha duas coisas, vontade de trabalhar, Uhum. eu só tinha vontade de trabalhar e curiosidade. Então eu sempre fui curioso, eu nunca, se eu precisar falar, Rafa, me ensina aí, cara, como que funciona essa entrevista aí, é esse aparelho, eu nunca tive vergonha de perguntar e sempre quis aprender de tudo e tinha coragem de trabalhar. Então eu realmente não sabia nada, mas eu tinha amigos, pessoas para perguntar, consultores para buscar, falou, quem é o agrônomo que te ajuda aí? Ou quem desenvolveu esse projeto? Ou como que você calculou a água para ver se a água vai dar, se não vai? Você planta o quê? E eu fui aprendendo na escola da vida, né? Na veterinária aprendi na faculdade, agora no agronegócio foi na escola da vida mesmo. E a primeira planta, o que foi? Foi soja. 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 A Como primeira é que foi? planta nossa, cara, foi, por incrível que pareça, foi 2000 e a planta irrigada. Planta de sequeiro eu já tinha feito, mas a nossa primeira planta irrigada... A sequeira você fez? Eu fazia No silagem. peito. Pra fazer silagem. Fazer silagem pro gado. No Tá. peito mesmo. Aham. Sem saber de nada. E a gente jogava um pouco de calcário ali e... Deixava a coisa acontecer. Tá bom, a gente sabia que o capim, a gente fazia silagem de capim. Que o capim agradece por tudo. A produção de silagem de capim, ela é simplificada. Era só para manutenção do gado, né? Só para manutenção do gado. A agricultura inicial minha foi só para manutenção do gado, sem nada. Aí quando eu montei o primeiro equipamento de irrigação, o primeiro pivô, foi quando eu plantei soja no início da pandemia, cara. Agora, recente? Foi 2020. 4 anos atrás? Foi, 4 anos atrás, 2020. Uma dificuldade tremenda, tremenda, porque eu só consegui montar o pivô, que eu financiei e montei o pivô. Então eu não tinha trator, plantadeira, pulverizador, não tinha nenhum pega-bag, cara. Aqueles pega-bag, você abastecer as plantadeiras e tal. Não tinha nada, começando do zero, a gente só tinha o gado, que a gente foi construindo aos poucos, né? Então, mas aí você separou, foi apertando o gado para um canto e separou sim, a área de... foi desse jeito, foi desse jeito. Eu visitei um amigo meu, que é um bom projetista, e eu visitei ele e falei, olha, me ajuda, mostrei o desenho da fazenda, bora bolar alguma coisa aqui e tal, eu queria montar um pivô pequeno aqui e tal. E ele, como já experiente, né, vivido, não, que tanto de água você tem? Eu falei, não, tem bastante água. Não, já monta logo o grande, porque o grande é mais viável. Você já pode comprar um trator, uma plantadeira. Como pequeno... é que é a questão da autorização da outorga da água? Tem que fazer isso primeiro, né? Sim, todo esse processo. Porque a água, de acordo com a legislação brasileira, a água, ela não é nossa. A água, comprei uma fazenda que passa um rio dentro. Tem uma grande represa. A água não é sua, a água é do Estado, entende? Então aquela água, ela é do Estado. Então para você ter o uso daquela água, mesmo que seja para animais, para sede, você precisa de autorizações, você precisa da licença, você precisa de outorga de água. Então você tem que ser outorgado. Hoje você precisa de outorga, se você quiser bombear água de um rio para fazer um pivô, você tem que ter autorização. Mas não é um processo tão complicado assim. Cara, depende da região. Por exemplo, Paracatu já tem muito pivô. Então hoje, Paracatu já é um pouco mais complicado. Você tem que fazer um estudo, você tem que entrar nas bacias, né, nos comitês de bacia, que é as pessoas daquela região que fazem a análise. Então, assim, tudo é possível dentro da lei, tudo sendo legal, tudo é possível, mas você precisa andar dentro da lei, né? Você precisa seguir os trâmites. Mas daí você montou o primeiro pivô? Montei o primeiro financiou pivô. Ele até? Financiei ele em 10, 12 anos e financiamos o primeiro pivô e começamos a trabalhar faltava devagar. Trator, plantadeira, o que mais? Faltava tudo, cara. Faltava energia, faltava mão de obra. No começo a gente sofreu muito com mão de obra, sabe? Operador de máquina. Porque os bons, eles já estão empregados. Hoje, no meu mercado que eu trabalho, os caras bons, todos eles, a maioria deles são valorizados. Se o cara é um bom colaborador e a fazenda não valoriza, rapidamente ele vai para um lugar que valoriza. Então quando a gente começou, a gente estava tendo que construir um time do zero. Ou a gente trazia de algum lugar, que já tinha um cara bom, ou a gente construía a nossa equipe. A gente tentou no primeiro ano construir, não deu certo, a gente trouxe um cara bom do mercado. Pegamos um cara que trabalhava na outra fazenda, um cara bom, um cara conhecido, já experiente, valorizamos ele, e assim como em várias outras pessoas que trabalham na nossa equipe, fizemos a mesma coisa. Os que vieram e se aperfeiçoaram, tudo bem. Agora os que a gente não conseguiu aperfeiçoar, a gente trouxe de fora. Teve que trazer. Mas foi uma luta, cara. Na verdade, no começo, era eu quem fazia a maioria das coisas. Era eu que plantava, eu que pulverizava. A gente tinha a nossa parte do confinamento, na parte do gado, antes da agricultura, era só eu mais um vaqueiro que tocava tudo. Eu sempre fiz a parte da mão de obra lá em casa. Sempre. Ou estava fazendo ou acompanhando. Estar com a mão na massa ali, saber fazer o operacional é fundamental para na hora de você exigir também, né? Cara, é fundamental. Primeiro, para você saber se a pessoa está fazendo certo, e primeiro que quando você sabe o básico, muito difícil alguém te passar para trás. Se você entende um pouquinho de defensivo, de lavoura, se você entende um pouquinho de gado,
Muito difícil alguém, compra esse defensivo aqui, ó, esse aqui é, entendeu? O cara te passar a perna, entendeu? Quando você entende da estrutura, da base do seu negócio, é muito difícil. Então, mas nesse momento que você começou, nesse primeiro pivô aí, que você foi pra soja, você não tinha toda essa expertise disso aí? Não tinha, foi tudo contratado de fora. Tinha fazendas ali. Trator, plantadeira, mão de obra, tudo. Tudo, mão de obra, tudo. Por exemplo, tinha um vizinho lá que tinha as áreas dele. E ele tinha um trator com a plantadeira. Falei, você não vem plantar pra mim? Assim que eu acabar de plantar a minha, eu vou ir e planto pra você. É tanto por hectare. E aí no começo, cara, era difícil, porque as boas empresas, maquinário bom, esses caras não tiravam. O cara não pegava um trator caro, uma plantadeira boa pra colocar em cima de prancha, de caminhão, e vai levar na minha área. Às vezes minha área é uma área nova, tem bastante toco, pedra, o cara não leva. Então, às vezes, a gente não conseguia, assim, bons prestadores. Era entendeu? o que tinha. Era o que tinha. Às vezes era o que tinha. E, por incrível que pareça, funcionou. Por incrível que pareça, funcionou. O primeiro plantio nosso foi com a plantadeirinha de 7 linhas, ela é de 1990, o ano de fabricação dela, sabe? E funcionou, cara. Funcionou, mas é difícil, porque quando... Isso numa área que veio de pasto. De pastagem. Veio de uma área de pastagem. Agora, a soja, quando ela entra numa área que vem de pasto, ela não dá muito boa no primeiro ano, Não. né? O primeiro ano... Tomou tinta no primeiro ano? Cara, o primeiro ano eu empatei. Eu não posso falar pra você que eu ganhei nem um centavo e eu também não perdi nada. Porque o primeiro ano o investimento é muito alto. Você joga muito calcário, você faz muita correção, grade, tem que tirar a árvore, fazer adutora, é muita coisa. É muita coisa. Joga 1 milhão de corretivo e muito adubo, né? E você vê, o adubo tá muito caro agora. Naquela época era caro mais ainda, né? Pandemia. Não foi exatamente o momento que deu o pico de Foi preço. exatamente. Desde quando nós começamos o nosso negócio, até hoje, até hoje não encontramos uma maré assim, ó, extremamente favorável para o agronegócio. Não, que tempo bom que estamos vivendo. Não, sempre foi um tempo desde quando eu comecei, de muito desequilíbrio. Seja por pandemia, dólar, política, tudo. Guerra, você não encontra assim até hoje. Mas aí dessa primeira lavoura, a hora que colheu, acabou o último, aí teve que arrendar, alugar a colheitadeira, ainda que sim, até também hoje. tinha que esperar colher dele Sim. primeiro. Até hoje a gente ainda contrata a colhedeira porque a gente acha, nós ainda, numericamente, matematicamente, nós não achamos que ainda é viável ter uma máquina, porque como a gente planta a safrinha, que é a segunda safra de inverno, muito rápido, a gente quer plantar muito rápido, a gente prefere trazer máquinas de fora, porque você consegue executar um serviço muito rápido e os seus colaboradores, no caso os meus colaboradores, já vão especificamente para o plantio. Eu tiro eles dessa operação de colheita e ficam focados no plantio para a gente conseguir plantar bem plantio rápido. Direto, tirou um, põe direto, tira um vai saindo um e o outro vem atrás. Agora, na questão da irrigação, qual o grande segredo de você... Bom, em primeiro lugar, ter água, né? Sim. Isso é... Olha, claro, Rafa, né? Refletindo, se eu pudesse colocar 3 princípios básicos de irrigação para saber se o meu projeto é um projeto viável ou não, para saber se é para mim ou não é. Os 3 princípios básicos é você ter água, recurso hídrico, você ter energia, porque os equipamentos de irrigação, eles demandam muita energia, eles gastam muita energia, os equipamentos são muito grandes. A energia solar não é hoje uma válvula de escape bacana aí para... Sem dúvida. Hoje, se você não tiver uma energia elétrica fornecida pelas estatais, ou às vezes até algumas particulares, tem gente migrado para energia solar e para óleo diesel. Tem muita gente que toca pivô no óleo diesel. O cara montou ali os equipamentos, a distribuidora de energia vai demorar a entregar, pediu 2, 3 anos para finalizar o projeto do cara, para levar energia, o cara prefere trocar no diesel. Entendeu? O cara coloca diesel. E a placa solar é algo promissor, mas a placa solar ainda precisa arrumar um sistema de que você consiga armazenar aquela energia, talvez com algumas baterias. Já está sendo desenvolvido, mas ainda é muito caro. Porque a bateria para segurar isso é uma bateria enorme, né? Pensa para você ver, por exemplo, vou dar exemplo lá dos equipamentos lá de casa. Nós temos mais ou menos em bombeamento, se for contar os bombeamentos, deve dar uns 600 cavalos de motor elétrico funcionando. Bastante coisa. Pensa para você ver, você tocar 600 cavalos, o tamanho na bateria. O tamanho que não tem que ser essa bateria. Os projetos de irrigação são muito grandes e precisam de grandes equipamentos. Então, é uma opção viável, sem dúvida, sem dúvida. A energia solar, ela vai vir, é o futuro, mas ainda não está sendo amplamente utilizada. Mas é uma opção. Aí, recurso hídrico e energia constante? Recurso hídrico, uma boa energia, e o que é recomendável que você tenha também é uma boa topografia. Se a sua terra for plana, se a fazenda for plana, se a sua terra for mais igual, ajuda.
Começou a fazer muita subida e descida. Começou a ondular muito, talvez você tenha algumas complicações. Não significa que não é impossível, igual conforme eu te falei o negócio da água. O recurso hídrico, você pode gerar, você consegue produzir água na sua fazenda, mas dependendo da fonte, ela se torna muito cara. Por exemplo, talvez se você não tem nada de água, aí você fala, vou fazer tudo no poço artesiano. Beleza, você produz, vai ter seu projeto. Só que, cara, o poço é um negócio complicado, às vezes ele entope, a água some, entendeu? Aí aquela manutenção é muito alta. Então, aí você consegue água? Consegue, mas aí já é uma água, um custo um pouco mais caro. Energia, eu tô aqui isolado, não tem nem energia trifásica na minha região. Pô, vamos montar solar, óleo diesel? São opções, mas precisa ver se é viável, entendeu? É viável plantar no óleo diesel? É viável plantar na energia solar e comprar as baterias grandes? Que são sistemas que tem sistemas on-grid e off-grid. Eu não sei te explicar muito bem, mas já existem esses sistemas. Mas o solar hoje, na maioria dos casos, você coloca as placas solares e aquelas placas solares injetam a energia na rede da empresa que te distribui. Então ela não fica para você. Ela está estocada, mas... Está estocada. Se você pudesse utilizá-la para você, maravilha. Mas a energia solar hoje, a maioria dos sistemas, você produz a energia para injetar na rede da estatal ou da empresa. Então você não produz para você, entendeu? Você fica com crédito lá. Então se der um problema na rede que não chega energia, você ficou sem. Sim, você fica com crédito, né? Mas vamos pensar, o que adianta o crédito se você não tem para produzir? Tem um grande desconto na energia, mas não tem os equipamentos para rodar. Existem muitas situações no Brasil ainda que precisa acompanhar a tecnologia. Sim, né? A tecnologia de internet. Eu sei que hoje tem pivô tocado pelo celular, né? Tem, os field view, né? Que você liga e desliga pelo celular, você vê se ele tá ligado, você vê se ele desarmou. Se tiver algum problema, ele acusa no celular. Ele avisa. Tudo se cair energia, ele avisa. Então, quer dizer, nós temos uma internet hoje liberada aí em qualquer lugar do país para funcionar. Sim. Nós temos os programas que fazem isso, mas de repente algo que é o mais importante, que é a energia, você tem oscilação de qualidade de entrega. Uma grande limitação. Na minha região, hoje isso é uma grande realidade, sabe? Tem se melhorado, mas ainda, até pelo volume expressivo de equipamento, né? Nós estamos falando em 220 mil hectares irrigados. 220 mil hectares, é muita coisa. Incluindo Paracatu, Naí e Cristalina. Então, cara, é muita coisa. E aí da lavoura de soja, você foi para qual? Aí da lavoura de soja, quando a gente está iniciando, a terra um pouco bruta e tal, a gente prefere plantar as leguminosas, que seriam a soja e o feijão. Aí depois da soja eu entrei no feijão, que ali naquela região nossa, também é um polo referência em produção de feijão. A produção de feijão acho que é primeiro lugar Paraná e segundo lugar é ali, Paracatu e Naí. Eu achava que ali era primeiro lugar. Paraná ainda é maior que... Paraná ainda é um pouco maior. Maior que porque o Paraná, o foco maior é o feijão. Igual lá nós temos soja, o milho, tem o sorgo, tem outras culturas, mas o Paraná, o forte maior assim seria o feijão. Mas a nossa região, pelo fato da irrigação, ela é muito forte em feijão também. E foi a segunda lavoura, foi o feijão. Foi pro feijão. Foi pro feijão. E o milho para grão? O milho, lá em casa até hoje a gente só plantou um milho que chama milho para semente. É uma multiplicação genética que a gente faz para grandes empresas. Já fizemos um exemplo para Longping, já fizemos para KWS e hoje a gente trabalha com a KWS. É o híbrido que vai só para semente. Isso, é aquele híbrido que o cara compra na cooperativa, na loja agropecuária, que é aquele híbrido resistente. O que é o híbrido? É nada mais que o cruzamento de duas espécies. Você já viu o bezerro cruzamento industrial? Já. Como ele é resistente? Ele pega o quê? Um boi Angus, que é um boi europeu, e cruza com a vaca Nelore, que é um gado indiano. Então, você pega ali um boi britânico e cruza com o indiano. Aí você tem um choque genético, uma heterose muito grande, e você tem um bezerro extremamente resistente, extremamente produtivo, extremamente eficiente, que é o bezerro cruzamento industrial. No milho é a mesma ideia, você tem um híbrido. Você pega uma espécie de milho que ela é altamente resistente a lagarta, cigarrinha, que ela é altamente resistente à seca, que ela é altamente resistente a vários fatores, mas muito pouco produtivo. Não produz nada. E aí você cruza esse milho a campo, você faz o cruzamento genético de uma linhagem de milho que não tem resistência nenhuma, que qualquer coisa abala aquela lavoura, mas ela é extremamente produtiva, entendeu? Ela produz 150, 180 sacos, 200 sacos com facilidade. Então você faz o cruzamento dessas espécies para você produzir milho híbrido. E acha o ponto de equilíbrio ali. Isso, você faz o cruzamento e a gente produz esse milho híbrido, entendeu? Para a sementeira. Eu sou contratado pela multinacional, entende? Agora, a lagarta, que foi um exemplo que você colocou,
Como ele é resistente à lagarta? Ela come menos por causa do sabor da folha, alguma coisa assim ou não? Cara, todas essas tecnologias são desenvolvimentos genéticos que as empresas, que as multinacionais desenvolvem, sabe? São fatores genéticos. Eu não sei te explicar assim detalhadamente. Porque como é que ela pega um e não pega o outro, né? Sim, Né? Eu sim, quero entender isso sim. É um desenvolvimento tecnológico E você que tem que ter eles uma fazem área. via laboratório. E você tem que ter uma área de testemunha ali para. Não, Não, isso não precisa ter. Não, no meu caso, eu tenho a área e a empresa me contrata e eu faço para ela o plantio, a adubação e faço os tratos culturais, que é a aplicação dos defensivos, um fungicida, um inseticida, e ela me recomenda. E todo esse detalhe de como funciona, qual espécie eles vão fazer, qual a variedade vai ser produzida, tudo é eles. Vem do laboratório, vem da pronto, empresa. tudo é uma reserva, né? Seria como se fosse uma reserva genética deles, é um desenvolvimento da empresa. Então a genética deles, na verdade, a pergunta não seria nem para você, seria mais para eles. Mais para eles, isso, você porque eu sou o multiplicador. Isso, você é o cara que tá a campo ali, o parceiro. Isso, o parceiro a campo. Porque eles fazem tudo via laboratório e precisa do parceiro a campo para desenvolver aquilo, para multiplicar. Agora, sendo essa variedade que você vai cruzar, né, vamos chamar assim, de um milho de alta produtividade com um milho de mais resistência, o resultado final ele não é tão grande, né? Sim, resultado final... Porque o resultado realmente é na qualidade da semente. E o resultado, exatamente, o resultado final meu não é tão grande. O meu resultado, eu não colho muitas sacas por hectare. Só que o meu produto tem um alto valor genético. Então, o meu resultado não é expressivo em volumes de saca por hectare. Mas, por exemplo, tem materiais lá que eu produzo que o saquinho de 16 quilos é vendido a R$950, R$1.000. Entende? Porque o valor do produto está no ganho genético. E quem ganha com esse valor genético é o cara que compra da sementeira para plantar depois, entendeu? Claro. Quem planta essa semente que é produzida lá no meu campo é o cara que vai conseguir 150, 200 sacas por hectare de um milho comercial normal, que não serve para mais nada. Aquele milho é o ponto final dele, ele vai ser colhido, vendido para exportação, vai fazer ração, ele não serve para ser multiplicado novamente. Mas a minha bonificação está pelo material genético agregado que eu produzo. Então a sementeira me paga uma bonificação bem mais expressiva que se eu estivesse colocando um milho comercial que serviria para uma ração. Pela qualidade da genética que está ali dentro. Pela qualidade da genética que eu produzo para eles. E essa cruz é feita via pólen normal? Pólen normal. Planta igual normal. Flor, sei lá. O que muda é a configuração do plantio, o que é a plantadeira. A alinhação do material está na plantadeira. Por exemplo, você tem uma plantadeira ali com 8 linhas. Por exemplo, nas 6 linhas do meio, você coloca materiais fêmea, que é o que vai servir de fêmea. E nas 2 laterais você coloca o material macho. Ou vice-versa. O que é importante saber é que cada material tem sua configuração, entende? Cada material vai ter sua configuração, seu modelo de plantar. Então você planta ali, tipo assim, 2 linhas de macho, 6 de fêmea, 2 linhas de macho, 6 de fêmea. A lavoura cresce e o pólen do macho encontra o estigma da fêmea e ali eles fazem a fecundação através do vento. Eles tiram o pólen das fêmeas, a máquina vem e faz a despolinização só da fêmea. Vem castra a fêmea, vamos assim dizer. Eles vêm castra a fêmea. Aí o macho, o pólen do macho encontra o estigma da fêmea, se multiplica, enche o grão e forma um material genético híbrido. Caramba, é muita tecnologia. É muito avançado. Bom, a gente estava falando aqui nessa questão de geneticamente modificado. Sim. Quando eu falo aqui de carne de qualidade, marmoreio, precocidade para gado, todo mundo fala, é tecnologia, é a genética, é a genética. A solução para o Brasil hoje, que tem a metade aliás, tem o dobro do plantel americano e produz a metade, só vai se dar esse crescimento na tecnologia e no melhoramento genético. Aí você vem falando de um milho que você produz hoje, genética. E aí vem as pessoas às vezes questionar, pô, mas é transgênico, não sei o quê. Isso aí é a melhor coisa do mundo hoje. Cara, os híbridos, o que a gente diz dos híbridos, isso aí eu acho que para nós, como sociedade, é um avanço memorável, sabe? Digno de ser glorificado, porque com o avanço da tecnologia, principalmente nessa questão do híbrido, genético, do melhorado, se você vê há, sei lá, 50, 60 anos atrás, você vai pegar um feijão, ele produzia 15, 16 sacos. Então você tem uma população mundial crescendo em ascendência, precisando de alimento, e você tem baixíssimas produções se você não tem um bom material. E cada vez mais essa pressão por desmatamentos. Desmatamentos.
Como se tornar mais eficiente? Produzindo mais em uma menor área. Como isso seria possível? Estudando, melhorando e tendo melhores indivíduos. Então você não pode continuar plantando uma soja, um milho que dá 15, 20 sacos. Você tem que procurar uma soja, um milho que dá 80 sacos, um milho que dá 200 sacos. Por quê? Porque você precisa produzir mais em uma menor área. Você tem que ser mais eficiente. Certo? Exatamente. Não é esse o caminho que nós queremos para o mundo, nós não queremos cuidar. Então, nós como produtores rurais, como agente do agro, a gente agradece muito por esse avanço genético. Acho que devemos muito a todos esses pesquisadores e todas as pessoas que, de todas as maneiras, ajudam nesse desenvolvimento genético. Isso é uma ferramenta maravilhosa de tecnologia. E as pessoas acham que o modificado geneticamente significa um negócio de laboratório, que pegou uma célula, um sei lá o Tem que, gente que mistura. vê um Acho que é filme aí, um filme acha do que- Steven Spielberg, né? acha que você vai sair tipo vai- o Homem-Aranha, que a aranha te morde e aí agora você Exato, mas não é nada tem um tanto disso. de doença e Você acabou de comprovar que é feito a campo. é feito a Duas campo. qualidades, É feito a campo. duas Sim. espécies diferentes. Esse híbrido é testado a campo e os materiais são escolhidos pelas multinacionais, mas toda essa melhoria ela é feita em cima de muitos estudos, né? As empresas, os laboratórios, esses institutos não iam desenvolver algo que fosse prejudicial. E se concluíssem que fosse, eu tenho certeza que não fariam mais. Todo esse avanço que a gente fala do híbrido, do transgênico, cara, olha para você ver, tem tanta gente que fala nisso. A gente luta para produzir o quê? Sementes resistentes. Então você quer resistência ao quê? A uma lagarta que destrói a lavoura, a uma cigarrinha, a períodos de estiagem. Então, cara, para você ter produtos mais resistentes, você tem que ter os híbridos. Então aí tem muita gente que fala agrotóxico, agrotóxico. Defensivo. Não é um agrotóxico, cara, é um defensivo agrícola, ele defende a sua lavoura. Então quanto mais desenvolvimento desses materiais, menos defensivo você usa e mais eficiente é a sua lavoura. Não, essa história dos defensivos aí, eu preciso pegar uma hora para aprofundar nesse assunto, porque às vezes a pessoa tá metendo pau numa coisa que ela nem sabe o que é e não sabe nem o que tá na bula do shampoo que ela tá passando na cabeça, entrando no couro cabeludo direto. Exatamente. Então mas nem vamos puxar muito nisso. Vamos lá. Irrigação, você trabalha só com pivô central? Irrigação, olha, eu vou falar um pouco aqui. A nossa empresa, a nossa fazenda, inicialmente era uma fazenda, agora se torna uma empresa, né? Por causa que a gente tem que ser eficiente. Então a nossa fazenda é um negócio familiar. Então hoje, meus irmãos são médicos, eu sou produtor rural, médico veterinário de formação, produtor rural de profissão, e a nossa empresa é uma empresa familiar. Essa é a verdadeira agricultura familiar, na minha opinião. Essa é a verdadeira agricultura familiar. Aqui estamos com uma verdadeira agricultura familiar. A verdadeira. Uma família dentro, não importa se a área é grande ou pequena. Não importa o tamanho. É uma família trabalhando. Porque o meu pai resolveu investir capital e recurso, a minha mãe faz todo o administrativo e eu sou da porteira para dentro. O cara que acompanha a plantadeira, o cara que busca um contrato, o cara que faz um contato com o Rafa, com o Thiago, entendeu? Então, que vai conferir se o pivô está funcionando. Que vai conferir se o pivô está ligado, se tá irrigando direito, se trocou o óleo do trator. Então, falando nesse assunto, né, da nossa empresa familiar, eu agradeço muito também a minha esposa, eu sou muito grato a ela por estar aqui hoje. A minha esposa e a minha família, que eles não medem esforço. Para eu poder estar aqui hoje, eles se esforçaram, me apoiaram e me ajudaram com tudo. Desde quando eu comecei a ter essas ideias loucas de irrigação, me apoiaram. E agradeço também ao Danielzão Alfaro. Você conhece o Daniel? Muito, já teve aqui. Eu agradeço muito. Tem uma égua nossa com ele lá. Sim, agradeço muito ao Daniel Alfaro que fez essa conexão. O Daniel foi lá em casa, eu tenho cavalo com ele, sou cliente dele. E ele foi lá em casa conhecer, dar um curso. Aí ele falou, cara, legal demais esse negócio. Os grandes treinadores de laço do Brasil. Os grandes treinadores de laço andando pelo Brasil. E conheceu a região e falou, cara, que negócio legal você faz aqui. E me apresentou pro Thiagão lá no centro de treinamento dele, que eu tenho ego de treinamento lá, vocês também têm, e fez a nossa amizade. E o Daniel falou, olha, muito interessante esse trabalho que eles fazem. Legal. E por isso hoje eu tô aqui falando do negócio da nossa família. Um abraço, Danielzão Alfaro. Um abraço, Danielzão. A sua égua é pro futuro desse ano, não? Não, minha égua é só pro cronômetro. Ah, tá. Não, se fosse, a gente ia concorrer agora. Não vai dar essa disputa. A gente não vai disputar junto. Falei, Danielzão, gosto só de cronômetro, pode deixar só no cronômetro. Mas vamos lá, você trabalha só com pivô central. A chuva, a hora que eu preciso, essa seria a tradução? A tradução seria, vamos assim dizer, na teoria, é fazer chover. Mas no negócio como um todo, poderia falar que é um clube de benefícios. Já viu aí as empresas? Vem um clube de benefícios. A irrigação, na minha opinião, ela é um clube de benefício. Primeiro, altas produtividades. Quando você controla algo que é basicamente incontrolável, que seria chuva, principalmente a falta de chuva,
você tem um acréscimo muito grande de produção. Nós já falamos do híbrido. Você pega um híbrido, que é uma semente, um material de alto potencial produtivo. Ela tem potencial, né? Igual a sua égua está no Danielzão, ela tem potencial de ganhar. Ela já tem aquela genética, né? Nós estamos falando de genética, ela já é filha de um cavalo bom com água boa. Então você pega um material, uma soja milho, que tem alto potencial genético de produzir muito. Você coloca uma boa adubação e você neutraliza os riscos climáticos, que seria a falta d'água, falta de chuva, o calor extremo, por via irrigação, você já tem altas produtividades. Por teoria, em base, você já sabe que você terá uma lavoura altamente produtiva. Você pode pensar e falar assim, não, eu tenho lavouras que produzem soja 70, 80, 90 sacos, então você já tem alta produção, alta lucratividade. Outro detalhe que eu acho muito interessante dessa parte da irrigação, que você ter alta produção e você ter alta produção, maior rentabilidade, é que você consegue produzir na entre-safra. Então você consegue fazer uma lavoura no período em que a maioria não estão fazendo. Porque a estação de chuva, na maioria dos lugares do Brasil, ela é bem definida. Chove de outubro a fevereiro, por exemplo, na minha região. Chove bem de novembro a março. Tá. Com a irrigação e essa armazenagem que você faz de água em casa, fazendo barragem, piscinão, você consegue fazer uma safra na entre-safra, naquele período onde ninguém está produzindo. Com a mesma produção da safra ou um pouco menor? Com a mesma produção. Você não repete a cultura. Por exemplo, eu não planto soja em cima de soja. Por exemplo, eu colhi uma soja, tirei a soja, eu não planto soja de novo. Eu vou plantar ou feijão ou milho, entendeu? As minhas opções hoje são essas. Tirei a soja, colhi a soja ali em fevereiro. Tem pouquinha chuva no finalzinho de fevereiro, pouquíssimas em março e abril não tem na minha região. Então, o pivô me permite levar essa irrigação até junho. Uma lavoura de feijão, no caso, é 90 dias, 95 dias. Então, aí, o que acontece? Eu consigo produzir na entre-safra. Naquela época onde ninguém está produzindo, eu estou produzindo. Então, eu tenho um produto mais valorizado. E de brinde no meu negócio, que eu aprendi, na prática, isso eu aprendi fazendo, que você, com irrigação, quando você faz um investimento, o investimento é alto, você tem que investir, você gasta, mas no meu negócio eu notei que eu consegui uma grande alavancagem patrimonial. Então, a terra passou de valer X e passou a valer 100X. Isso me permitiu uma alavancagem patrimonial. Isso por ter investido tudo isso na terra? Por ter investido tudo isso na terra. Porque você valoriza. Porque antes disso, a fazenda produzia gado. O recurso era limitado. Eu conseguia fazer gado, garrote, bezerro. Então, era aquilo. Era uma venda por ano e só fazia bezerro. Você tinha uma fazenda de pecuária, hoje você tem agricultura e pecuária. Isso. Hoje, antes eu tinha fazenda de pecuária. Hoje eu tenho uma fazenda extremamente diversificada, na qual eu posso continuar tendo gado, porque lá a gente tem a fábrica de ração, tem o confinamento, posso fazer a silagem. Então eu continuo tendo gado, que antes eu só tinha o gado, agora eu continuo tendo gado. Acrescentando a isso, tenho soja, altas produtividades de soja, tenho milho, um milho melhorado geneticamente, né? Então um trem que já dá uma renda alta. Feijão, posso produzir feijão. Então eu consigo atender vários nichos de mercado, produtos com alto valor agregado. Fora que dentro da irrigação é um universo de possibilidades. Por exemplo, tem gente que não gosta de agricultura, mas ama a ferramenta de irrigação, pivô central, aspersão. O cara monta o pivô, forma de pastagem, e o cara tem gado debaixo dos pivôs. Rotacionado. Então, assim, se ele não tivesse, ele teria 1 ou 2 UA por hectare, seria 1 ou 2 cabeças ali, 2 cabeças nas águas e 1 na seca. O cara debaixo do pivô, o cara consegue colocar 10, 12 cabeças, entendeu? Por hectare debaixo do pivô. Então, ela potencializa e diversifica seu negócio. E reduz muito o que nós viemos falando na pressão do desmate. Você produz mais numa área menor. Entendeu? Agora, e o investimento para um pivô central hoje está acessível? Cara, como é que tá isso a aí? maioria, ou você faz com recurso próprio, né? Das suas economias. Que a linha de financiamento hoje está caro pra caramba hoje, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto, a gente vai falar um pouco sobre esse cenário. Eu gostaria de falar. Claro, a casa é sua. Nesse cenário. Então, o que acontece hoje? Vamos fazer um investimento. Eu vou falar para você aqui números reais do meu projeto, tá? Vou falar o que aconteceu lá em casa. Esses projetos, eles são muito variáveis por aquilo que eu já falei. Tipo, a facilidade que você tem de água, a distância que você está da energia, sua terra é torta ou é plana, qual o lugar que você está, o acesso é fácil, entra bitrem, sai bitrem toda hora, se você quiser vender lá
sei lá, 5 mil sacas de soja, entra e sai, tem uma ponte que cai, fica 200 quilômetros de estrada de chão. Tudo Tudo isso é variável. Mas nesse caso, vamos falar assim, num caso, porque não existe caso padrão, né? Graças a Deus, nosso Brasil é muito diversificado, cada caso é um caso. Mas nesse projeto, vou te dar um exemplo. Nossa terra, quando meu pai comprou essa terra, lá em Paracatu, foi uma fazenda que ele pagou na média de 10 mil reais por hectare, quando ele comprou essa fazenda em 2010, por exemplo. Então ele pagou 10 mil reais o hectare daquela terra. O que nós já investimos para ela se tornar o que é hoje, com adutor é aquela tubulação que vai enterrada que você bombeia a água. Porque se às vezes você tira a água do córrego, que é lá embaixo, que fica longe, que fica no canto da fazenda, você tem que bombear essa água para um pivô que fica lá no outro canto. Às vezes fica 1.000 metros de distância, às vezes dá 2 quilômetros. Então às vezes você tem uma adutora grande pra caramba, então isso encarece. Mas já colocando toda a parte aérea, de pivô, adutora, investimento com o maquinário que a gente fez, nós gastamos na média de 50 mil reais por hectare para fazer todos esses investimentos que nós fizemos, para nós estruturar o nosso negócio. Então compramos uma terra que valia 10, você vê, investimos 5 vezes o valor da terra em tecnologia para estar onde a gente está hoje. Então, compramos por 10 e investimos mais 50. Só que no dia que o nosso projeto ficou pronto, se a gente não quisesse mais lidar com aquilo, a gente poderia ter comercializado por 100 mil reais o hectare, 120 no ato do que ficou pronto. Então, a tecnologia, essa tecnologia, uma tecnologia positiva, ela é extremamente viável, extremamente sustentável. Só que você tem que acompanhar a evolução dela, né? Você tem que acompanhar a evolução. E eu acredito que os grandes projetos, a maioria deles, precisam começar pequenos. Por quê? Porque coisas que às vezes parecem simples, aqui a gente conversando, são coisas que dão um trabalho enorme, cara. Por exemplo, você montar uma equipe de colaboradores, que os caras são férias, especialistas, que você fala com ele, falou, fulano, Rafa, você é colaborador, trabalha comigo, você trabalha no pulverizador, tem um produto para lagarta, e ele custa R$1.000 o litro, e ele tem que ser aplicado depois das 7 da noite, porque no sol dá problema, torra a planta e tal. Então você ter o cara da sua confiança, que vai bater o veneno 7 horas da noite, num sábado, num domingo, e essas coisas, cara, quebram projetos. Quebram projetos. Essas coisas inviabilizam um investimento. Entendeu? Essas coisas inviabilizam. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, assim, pra você ver como as coisas no campo às vezes são engraçadas. Às vezes o cara tem uma caminhonete aí de 300, 400 mil, o cara compra uma Amarok nova, não deixa ninguém pegar ela. É só ele que dirige, lava, a Amarok dele é só ele. Aí o cara compra um pulverizador de R$1.200.000 e tem que colocar uma pessoa que ele nem conhece. Entendeu? Nem sabe se vai ter o cuidado, nem sabe se já trabalhou com aquela máquina. E as boas pessoas já estão empregadas e valorizadas. Então o cara tem que começar aos poucos para o cara construir o time dele. E essas coisas têm um grande impacto. Dentro da porteira para dentro é um gargalo Sem grande. dúvida. Um gargalo grande. A gente falar assim, falar em mão de obra é uma coisa, mas agora fazer... E eu acho que a mão de obra, a gente toda hora tá falando aqui sobre essa questão de mão de obra, a dificuldade de ter bons profissionais. Sim. Só que hoje, toda hora falamos de tecnologia, semente, Sim. maquinário e tudo mais. Você tem que ter um cara preparado para entrar numa máquina dessa e acompanhar a evolução, porque a máquina 2027 vai ser diferente totalmente da de 2025. Totalmente 2 diferente. anos depois o negócio muda totalmente. Totalmente diferente. E antigamente, tem uma máxima, né? Minha mãe que me falou isso um dia, eu achei engraçado. Minha mãe falava assim, meu filho, na época que seu pai era menino, a gente falava assim, não quer estudar, vai pra roça. Hoje é o contrário, você quer ir pra roça, tem que estudar primeiro. Hoje, assim, a gente precisa procurar sempre estar capacitado, porque hoje os tratores têm piloto. Vamos configurar um piloto, né? O trator planta sozinho, você não pega no volante do trator. Você aperta um botão na máquina lá e a máquina sabe onde ela tem que andar. Então, você tem que aprender de piloto, você tem que aprender de plantadeira, de pulverizador, de cauda, de volume. Você tem que ser, por mais que você fale, mas fulano não quis estudar, foi pra roça. Hoje na roça, se você não tiver a instrução, você não faz nada. Entendeu? Como que você calcula uma dose de cauda no tanque? Você sabe que o tanque pulverizador dá para 13 hectares. Você tem que jogar 650 ml por hectare. Quanto de produto você tem que pôr ali? Entendeu? Matemática pura. Matemática pura. Às vezes o técnico do equipamento está lá na cidade, o técnico, o mecânico. Aí você está plantando e o piloto perde o sinal de piloto. Aí você fala pro cara, configura o piloto aí, calibra o TCM, configura aí para ele pegar o sinal da antena de novo. Se o cara não tem uma mínima noção, o cara não roda. É complicado. Agora, eu acho interessante uma história muito bacana que você está contando, porque você é um cara
da agricultura jovem, você é Bem bem jovem. novo, tá Bem novo. novinho de agricultura. Nas fraldas ainda. Tá fechando 5 anos aí, né, 5 anos. de agricultura. E não é fácil começar do zero. Não, é muito difícil. É gratificante, mas é muito difícil. Tem que ter peito, Tem que ter muito, trabalhar muito. Tem que ter muito peito, trabalhar muito e tem que querer muito. Cara, se você quer começar, é possível. É possível. Se você tem coragem, tenha coragem de fazer o investimento, tenha coragem de trabalhar, se você trabalha e você busca a informação correta, claro que você consegue, mas não é um mar de rosas. Porque muita gente, talvez muita gente sabe, ou talvez não muita gente, mas o que se sabe hoje é que a agricultura irrigada é um negócio maravilhoso, financeiramente. Você na agricultura convencional, você não teria começado, talvez. Na minha região, não. Porque é aquilo que nós falamos. Você lembra que eu te falei que algumas regiões são boas de chuva, chovem 1.300, 1.400 milímetros, mas no meio do período de safra, tem os veranicos, fica 20, 30 dias sem chover. Então a gente já sabe que tem a característica que naquela região que eu tô, que é o noroeste de Minas, aí o norte de Minas, na Bahia, entendeu? Então por que você acha, por exemplo, por que você acha que a Bahia está tão desenvolvida com irrigação pivô lá? Tá um espetáculo. Porque os caras têm quantidades de chuva boas, mas os períodos de estiagem ali, ó, são fatais. O cara pega um veranico de 20, 30 dias, fica 20, 30 dias sem chover na soja, florando, você perde tudo. Perde tudo. Então o cara põe o pivô porque ele neutraliza. Então no meu sistema, eu não teria começado, no meu lugar, na minha casa, não teria começado no sequeiro, porque eu saberia que eu encontraria grandes desafios. E você estudou tudo isso antes, evidentemente, né? Eu estudei, sim. Para poder dar o primeiro passo. Eu estudei de uma maneira diferente. Que jeito? É o jeito que meu pai fala. Filho, o melhor jeito de se aprender é com o erro dos outros. Então eu acho que a maneira mais barata e eficiente de se aprender é com o erro dos outros. Então eu chegava nas pessoas e perguntava. Entendeu? Eu chegava num amigo, num conhecido. Você planta irrigado? Não. Ah, cara, isso aí não dá certo não. Ah, plantei um sequeiro lá, tentei uns 5 anos. Lucrei num, perdi muito no outro, empatei 3. Não compensa. Então a maneira como eu aprendi foi buscando conhecimento de outros produtores e também buscando conhecimento em um portal como esse, seu aqui no Agro 360. É um podcast que quem quer aprender, você não vai sair com diploma, mas talvez você vai ter uma experiência prática ali que ninguém, faculdade nenhuma te ensina. E o dia a dia depois vai pegando e vai sofrendo. Cara, você só aprende fazendo. Só aprende a andar andando, né? É igual você mexe muito com boi de rodeio, né? Já PBL e tudo. Pode vir um profissional aqui eu vi a entrevista do Adriano Moraes. Ele pode ficar aqui 2 dias te explicando como monta num boi. Mas a hora que você for lá montar, a história muda, não muda? A história muda. Muda. Então, você só aprende certas coisas fazendo e vivendo na prática. Agora, tem muita gente que critica o agronegócio brasileiro hoje, né? Tem dinheiro do governo. Outro dia eu vi uns cortes aí de alguns contra o nosso negócio, que eu nem vou falar a favor, porque... Mas, enfim... Tem a galera do ponto. Eu acredito que seja o cara da agricultura mais jovem em exercício, em tempo de serviço. Porque você entrar no financiamento desse aí. Sim. Você fez com 10, 12 anos, nem acabou de pagar ainda. Não, tô começando a pagar. Paguei muitos já, paguei muitos. Arriscando fincar na terra ali tudo aquilo. Sim. E arriscando tudo isso. Só que se você tirou o financiamento do banco e tudo der errado, você vai ter que pagar do mesmo jeito. Paga do mesmo jeito. Senão você perde sua fazenda. Sim, por isso que eu falei que a gente tem que ter coragem, o risco tem que ter coragem. Aí vem o povo da cidade falando que a gente é subsidiado pelo governo e tudo mais. Peraí. Cara, peraí. Vem fazer. Vem fazer. É exatamente, cara, o negócio é o seguinte, o meu ponto de vista, nós, como agroprodutores, nós temos inimigos. Gostando ou não, querendo ou não, tem pessoas que se levantam contra nós, contra o nosso setor, que não gostam do que a gente faz. Seja por inveja, seja porque queria estar no nosso lugar. Por ideologia, seja porque, que for. Não gostei do chapéu do Rafa, agora eu sou contra o Rafa. Porque eu não... Tem gente assim, né? A gente sabe que a maioria das pessoas são boas, são do bem. Né? E por isso que estamos aqui até construindo essa rede do bem. Mas existem aquelas pessoas que estão aí para criticar e falar, e muitas vezes não sabem nada do que a gente faz. Então nós, como produtores, nós temos que ter a consciência que nós temos inimigos naturais, que nós não fizemos, pessoas que se levantam. Eu acho que tem muita gente que é inocente e útil no meio dessa massa de manobra. Sim, muita gente é manipulada. Manipulado e acaba seguindo sem. Vamos continuar fazendo o que a gente sabe fazer com maestria, que é produzir alimento. Às vezes ouve alguém falar alguma coisa e já toma aquilo como uma verdade, e a pessoa não tem o conhecimento e não tem a vivência. E eu, como produtor rural, eu comecei em 2017, mas quando eu intensifiquei, que eu arrisquei, que eu tive a maneira de empreender, fazer meu empreendimento verticalizar, foi logo, cara, quando surgiu a pandemia, 2020. Então de 2020 para cá,
foi só pedrada, só paulada, só dificuldade. Eu estava vendo uma matéria que o agronegócio hoje, ele está enfrentando a sua pior crise dos últimos 10 anos. E uma série de fatores a gente pode listar, você já listou vários. A guerra, muitos dos nossos produtos ali vêm da Rússia, entendeu? Então, a guerra faz o preço do adubo subir demais. O óleo diesel, cara, por exemplo, eu tenho um trator lá que gasta 26 litros por hora plantando. Quanto ele está funcionando, quanto o motor dele está ligado, 26 litros de óleo diesel por hora está sendo queimado ali para plantar aquela lavoura. Então, taxa de juros, né? Uma coisa que a gente precisa falar. Nós, com o governo socialista, esse governo, ele não é do nosso lado, ele não joga no nosso time. Ele não tem isenções para nós, ele não é simpático conosco. Juros subindo, e quando eu comecei, quando eu montei o primeiro pivô, a taxa de juros, 6% ao ano. Primeiro pivô que eu montei antes da pandemia, logo no comecinho. Eu dei tanta sorte que eu comprei o pivô no meio do ano, em abril, maio. E eles demoram aí um pouquinho de tempo para entregar. Entregou lá para agosto, setembro. Então esse pivô que eu montei em abril, maio, paguei 6% de taxa de juros. Taxa de juros 6% ao ano. Os canos da adutora, eu já deixei para comprar em novembro, que eu fosse montar o pivô. Estourou a pandemia ali volta de dezembro. Eu paguei o dobro do preço do material. Na época, minha adutora ficava em R$90 mil. Eu paguei 180 para fazer. E a taxa de juros do pivô da frente, que eu construí naquela pandemia, foi 12%. Já dobrou o juro. De um ano para o outro, você dobrou a taxa de juros. E hoje está o quê? 18, mais ou menos? Hoje, cara, eu tinha olhado para fazer uma operação um custeio de feijão, a taxa de juros estava 22. 22? 22 a taxa de juros. Eu chutei baixo, então. Estava 22. Tem uma linha de crédito hoje, que está aberto hoje, tem uma linha de crédito que tem uma taxa de juros a 10%. Eles colocam essa taxa de juros e falam que é o pró-irriga, mas ninguém tem acesso, entendeu? Não consegue comprar. Você não consegue acesso. Porque, tipo, o governo disponibilizou troco, mixaria. O preço desses equipamentos são caríssimos. Então, eles disponibilizaram uma taxa de juro hoje para você colocar irrigação, para começar do zero, a 10% pro irriga. Só que você não tem acesso a essa linha de crédito. Entendeu? É muito limitado. Então, você não consegue ter acesso. Então, nós não temos esse incentivo. Então, hoje, o que se sabe é que o agronegócio está passando a pior crise dos últimos 10 anos. Sabe? Mas se tem uma coisa que eu aprendi na pandemia, é que a gente pode viver sem um tanto de coisa. A gente valoriza coisa demais que a gente não precisa. A gente às vezes coloca em um pedestal coisa que nem é tão importante, mas eu não vi ninguém que consegue viver sem comer e sem beber. Ninguém consegue ficar sem se alimentar. Então na pandemia eu vi gente que não foi em shopping, que não viajou, que não comprou um telefone novo, que não saiu. Vi gente que deixou de ir no hospital, deixou no hospital com medo de pegar um Covid, um trem. Mas eu não vi ninguém que ficou sem alimentar. O valor do nosso setor, assim, é algo que tem que ser valorizado. Sem essa roupa a gente vive. Sem o seu relógio, sem o nosso celular, sem isso aqui. Sem viajar, a gente viajar. Vive, entendeu? Mas sem comer, você não vive. Você não vive. Você não consegue viver sem se alimentar. Essa valorização de quem produz alimento que eu acho que precisava chegar nos grandes centros, cara. Precisa chegar. Precisa chegar. Porque atrás desse prato de comida que você tá comendo em algum lugar do Brasil aí, cara, tem um cara como o Guilherme que tá lá suando de sol a sol, perigando perder a lavoura inteira, arriscando, com juro tomando alto, risco, conta pra pagar. Exatamente. Né? Então esse cara é o que alavanca, principalmente num país como o nosso, o Brasil, que é conhecido como o celeiro do mundo. No Brasil, o que tem trago mais dólares, que a gente precisa trazer o dólar para dentro do nosso país para equilibrar a inflação. O que tem mais trago dólar para dentro de casa é o agro. Entendeu? Para estabilizar essa economia. O agro. E o mundo precisa comer. O mundo precisa comer. O mundo precisa do nosso... Cara, da nossa soja, da nossa laranja, do nosso milho, de tudo isso aí. Nosso frango, que outro dia eu tive aqui uma entrevista muito bacana com o Hugo falando sobre frango. Quer dizer, muita coisa que nós levamos para o mundo. Sem dúvida. E o brasileiro tem que se orgulhar. Tanto que a gente produz alimento, né? Sim. E eu vejo você que você tem um brilho nos olhos quando fala em produzir alimento, né? Gostoso, né? Eu acho que foi uma coisa que Deus que me deu, sabe? Deus que me colocou nisso. Foi algo que no começo, quando eu era mais novo, como a gente mexia muito com... Fui criado na cidade, mas é aquilo que eu te falei, o meu lazer e as minhas atividades eram tudo voltado para a roça. Então eu sempre gostei muito de cavalo. Então, cavalo no Danielzão. Então no começo, eu gostaria de ter sido um treinador. Eu queria ter sido um treinador de cavalo.
Mas quando eu fui para a faculdade, ali, meus 17, 18 anos, eu vi que a minha paixão, que eu gostava do cavalo pro esporte. Gostava de competir, de passear, de com o cavalo no trailer, encontrar com o Rafa na prova e tal, que eu não queria viver montando e treinando o cavalo. Uhum. Então eu creio que essa profissão foi Deus que colocou em meu coração, sabe? E o seu dom tinha que ser usado para outra coisa. Tinha que ser usado para outra coisa. E hoje, Rafa, uma coisa interessante é assim, ó, nós estamos passando por uma dificuldade, o setor, dizem que nos últimos 10 anos, o setor está vivendo a maior crise, a gente está vindo aí com esses assuntos aí de recuperação judicial, muita gente passando apertado demais, mas eu acho que nesse momento a gente tem que olhar para as nossas origens. Como que eu faço para olhar para minha origem, para me não desanimar, sendo que a minha origem é tão... Minha origem é recente, eu comecei em 2020 para cá a trabalhar com isso. Então, o que eu faço? Eu olho para aqueles produtores que já estão no mercado há 20, 30, o cara planta lavoura há 30 anos, 40 anos. Esses caras passaram inflação galopante, confisco de poupança, não tinha máquina, não tinha nada. Abria cerrado com motosserra, trator de esteira. E todos esses caras perseveraram, acreditaram e estão aí hoje, são produtores estruturados, estão com as contas em dia, está tudo certo. Porque eu acho que a gente tem que olhar para nossas origens e jamais desistir, porque tem muita gente aí que já passou por coisa muito pior do que a gente está passando hoje. Então é um momento difícil, mas tem produtores aí que venceram tudo isso, confisco de poupança. Você imaginou naquela época, inflação galopante? Tomou o dinheiro de todo mundo. Tomou o dinheiro de todo mundo, não tinha estrada. Meu pai tinha financiamento do banco na época, em 1989, que vou te falar, era juro que chegou a 60%, 70% ao mês. Como que você paga? Pô, como é que pagava isso? A dívida de um dia para o outro, ela dobrava. O seu produto não vale nunca isso. O produto que você pegou ali para fazer não vale. Perdemos parte do patrimônio para poder pagar, porque vai fazer o quê? Ou paga ou paga. Paga ou paga. E o que você vê de futuro? Qual que é a projeção que você vê? Melhor possível, a gente tem que acreditar no nosso negócio. Passando um momento difícil, mas eu creio que nós estamos no caminho certo, vamos tecnificar, vamos investir, vamos fazer a nossa parte. Tem coisas que, infelizmente, não estão no controle do produtor. Quanto você vai pagar no litro de óleo diesel? Quanto você vai pagar na tonelada de adubo? O dólar lá em cima, defensivo vai embora. Esse setor que eu falo, você não sabe se vai ser bom de chuva ano que vem ou não. É o ninho, laninha, neutralidade. Então, são inúmeros fatores que você não controla. Então, o que eu acho que nós, como produtores, temos que se investir, temos que investir em nós, buscar informação de qualidade, igual que nós estamos fazendo aqui hoje. E o que depender da nossa parte, a gente tem que fazer. Como brasileiro, tem que fazer. E eu creio no negócio, e eu creio muito, e a minha expectativa é muito positiva. Que maravilha. Cara, quero te agradecer por ter vindo aqui, você deu uma aula pra gente. O que eu disse aqui, acho que do produtor em menos tempo de atividade, mas dando um show pra gente aqui, de irrigação e tudo mais. A gente é forjado no fogo, né? Nunca peguei uma maré fácil, tive que correr atrás desde o primeiro dia, tive que ser eficiente. Como é que é o nome do teu pai? Dr. Roberto Sávio. Como é que é o sentimento do Dr. Roberto Sávio, que veio do agros, foi pra cidade e vê hoje o que você como filho produz? Cara, vou te falar que que é um misto de sentimento. Comigo é só pegando no pé. Cara, guarda esse trator, você agiliza e tal, e acelera. Mas eu sei que para os outros, para minha família, ele tem satisfação e é muito feliz pelo que a gente faz. Mas comigo a cobrança é firme. Eu sou assim com meus filhos. A cobrança é firme, mas... Nosso boné de participação, isso aqui aí, do Agro 360. Te agradeço, leve um abraço a toda a sua família. Que Deus continue abençoando você e continue produzindo alimentos que o mundo precisa comer. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez, eu agradeço demais o convite seu e do Thiagão. Agradeço muito a oportunidade. Me sinto privilegiado em estar aqui. Tá em casa, a casa é sua. Muito obrigado. E para mim, falar disso aqui é falar do que a gente vive todo dia e é uma alegria. E já deixo o convite para você e os meninos aí, quem quiser ir lá conhecer. Eu vou lá. Tem uns compromissos ali por perto, eu vou dar um pulo lá. Nós não moramos perto não, mas café e pão de queijo vai ter lá para nós comer. Coisa boa. Obrigado, Guilherme. Obrigadão, fica com Deus. Esse foi mais um Agro 360, hoje falando sobre agricultura, um papo muito bacana com o Guilherme Sávio. E a semana que vem a gente tá de volta com mais Agro 360. Até lá.